perguntas das suas indicações finais. O senhor que esteve lá, estudou um pouco essa pesquisa de campo, a que medida o senhor avalia que as políticas externas impactam internamente no país? Eu pergunto isso porque ficou muito essa questão de guerra de Israel, que manda dinheiro para Israel, enfim, a guerra na Ucrânia, que também ajuda com milhões de reais para a guerra na Ucrânia, o próprio Trump falando que vai acabar com essa guerra. De fato, impactou no voto do eleitorado, seja da classe trabalhadora ou não? Sinceramente, zero. Zero. Os trabalhadores americanos não estão nem aí para o resto do mundo. Assim, sendo muito claro, direto e objetivo. O impacto que pode ter, por exemplo, é mais localizado, né? Então, se você pega, sei lá, Michigan, tem muitos árabes em Michigan. E, evidentemente, a comunidade árabe americana, que é relativamente grande, se concentra em algumas regiões, né, conhecidas e coisa e tal, evidentemente, eles odeiam o Biden. Odeiam o Biden. Eles consideram que não há nada pior do que o governo Biden para a questão da Palestina. E eu concordo com eles, quer dizer, eu entendo perfeitamente o ponto de vista deles. Mas eles não têm peso suficiente para mudar rumo de eleição, quer dizer, é ridículo. E a massa do trabalho, a massa dos trabalhadores americanos está pouco se lixando, quer dizer, com o que acontece na Ucrânia, com o que acontece na Palestina. Infelizmente, porque se fosse uma massa mais politizada e que realmente botasse pressão, né, transformasse isso numa agenda, numa pauta, sem dúvida nenhuma que iria. Então, assim, é muito, muito pouco, muito pouco. Assim, não é que é nada, né? Estou exagerando um pouco, mas é muito pouco. Não acredito que tenha tido um impacto forte. Aliás, se impacto houve, é claro que, vamos dizer assim, para a classe trabalhadora branca nos Estados Unidos, estou falando desse grupo específico, né? A não intervenção militar americana no exterior é melhor para essa classe trabalhadora branca. Ela é muito nacionalista, até porque depende muito do exército. O exército recruta muito nas regiões rurais, né, pobres dos Estados Unidos, né? Mas eles não gostam de guerra porque são seus filhos que morrem, ou que são mandados, são enviados, mesmo que não morram, matam, voltam traumatizados, voltam todos estourados, enfim, com problemas de saúde, aquela coisa toda. Eles não gostam. Quanto menos intervenção, melhor para esses trabalhadores. E o Trump, ele promete acabar com as guerras, Ele até prometeu retirar o exército americano do Afeganistão, não cumpriu, quem retirou foi o Biden, e isso, enfim, geralmente é esquecido, mas, de qualquer maneira, a não intervenção, o discurso não intervencionista é mais favorável para esses trabalhadores, né? Mas é só isso, assim. Não acredito que essas pautas, essas agendas mobilizem, pelo menos não os trabalhadores no sentido amplo. Sim. Professor, só para a gente encerrar, eu queria trazer esse tema olhando um pouco nossa região, né? Você fala que venta lá, às vezes venta aqui. Há muitos estão falando sobre tem que conter a inflação, porque olha o que aconteceu nos Estados Unidos, não contiveram a inflação, classe trabalhadora e está, né, nessa palavra ressentida, enfim. Como que o senhor olha o Brasil atualmente? O que venta lá pode ventar aqui em 2026, mas ainda além disso, essa questão de escala de 6x1, corte de gastos que pode afetar questões sociais, tudo isso impacta para 2026? Tudo tem um peso, né? Mas do ponto de vista da análise, eu discordo. Eu acho assim, tem muitos paralelos que a gente poderia fazer, a gente poderia gastar vamos dizer assim, um programa inteiro conversando sobre esses paralelos entre a política do Brasil e a política dos Estados Unidos. Num certo sentido é muito diferente, no outro sentido é muito parecido. Mas, assim, falando mais do sentido parecido, né, ou seja, das semelhanças mais do que das diferenças, né, eu diria o seguinte: nos Estados Unidos, essa narrativa de que os trabalhadores brancos são racistas é basicamente conveniente para os dois partidos. É muito conveniente. E os intelectuais dos dois partidos, ligados aos dois partidos, gostam
dessa narrativa. Por quê? Porque os intelectuais do Partido Republicano dizem, olha, nós representamos o coração da América. E os intelectuais do Partido Democrata, nós lutamos contra o fascismo, contra o atraso, contra isso, contra aquilo. Enfim, nós somos os representantes da civilização, da democracia, defendemos a democracia e coisa do estilo. Contra as hordas e não sei das quantas. Uma coisa muito parecida a gente está vendo aqui no Brasil. Quer dizer, a gente acabou de ter eleição aqui no Brasil, não porque eu estou em Joanesburgo, estou morando na África do Sul, mas enfim, no Brasil, aí no Brasil, desculpa. Mas a gente acabou de passar no Brasil por eleições municipais e coisas do estilo, né? E houve, de fato, um avanço da direita, da extrema-direita. O principal, quem ganhou mesmo foi o Centrão, mas em alguns lugares você teve alguns resultados eleitorais muito preocupantes e assim por diante, né? O fenômeno do Pablo Marçal, em São Paulo, a gente acompanhou bem, né? Enfim. E hoje em dia você tem essas análises, hoje em dia não, já vem de algum tempo, mas que acreditam, né? Vamos dizer assim, o resultado eleitoral ruim para a esquerda, para a centro-esquerda, enfim, para a democracia, para os partidos democráticos e coisa do estilo, ao voto evangélico, né? Isso, ou então pior, né? Como a gente tem observado, né? A tese de que, bom, o bolsonarismo ou a força eleitoral dos candidatos bolsonaristas se explica por quê? Porque os brancos da região Sudeste e Sul são todos racistas e os negros que vivem nessas regiões eles são manipulados pela igreja evangélica. Quer dizer, um pouco vamos dizer assim, é a nossa versão da coisa do ódio branco americano, que, sinceramente, é uma bobagem. A gente pode até conversar mais sobre isso, mas por que isso é deseducativo? Por que isso não ajuda? Porque, na realidade, essas análises não conseguem compreender a importância do fenômeno religioso e a natureza do conservadorismo popular no Brasil hoje, que tem N dimensões incrivelmente importantes e que as pessoas não captam. Então, por exemplo, é muito comum você associar o evangélico a posições machistas, misóginas. É muito comum você associar a sujeição, da subordinação da mulher ao homem. Num certo sentido, isso é verdadeiro. No entanto, quando você observa, conversa, entrevista, né, essas pessoas, essas famílias, né, você percebe, por exemplo, que quando o homem se converte à religião evangélica, né, quando ele renasce na religião evangélica, ele para de beber e para de bater na mulher. Então, assim, o machismo, o sexismo, a misoginia, ela precisa ser contextualizada nesse âmbito popular. Ele passa a valorizar mais a mulher, ele deixa de bater na mulher. Então, isso tudo não é pouca coisa no meio popular. Quando você observa a importância que tem essas religiões do ponto de vista da organização da vida dessas famílias trabalhadoras, o próprio processo de disciplinarização dos gastos, o próprio processo de restauração da volição para o trabalho. É muito comum você ver as pessoas associando, né, o evangelismo, por exemplo, à ignorância, à paranoia, a identificação, né, do evangélico com o fanatismo e coisa do estilo. Eu diria para você, olha, que no meio popular hoje no Brasil, quem lê, quem estuda, são os evangélicos. São os evangélicos. Quem lê, para a lei, diz que são todos mobilizados e enganados pelo WhatsApp, pelo tiozão do WhatsApp, pela fake news do WhatsApp, coisa do estilo. Quem lê hoje são os evangélicos. Então, isso tudo escapa a essas análises, que são análises, por incrível que pareça, muito convenientes também aos dois campos políticos, né? Ao PT e ao bolsonarismo, né? Por quê? Porque o bolsonarismo diz, olha, eu estou vocalizando o espírito dessa massa popular, sem, entre aspas, né, nenhum tipo de contradição, eu simplesmente os represento, sem nenhum tipo de tensão, sem nenhum tipo de contradição, o que não é verdade, não é verdade. E, ao mesmo tempo, o PT pode dizer, olha, estou lutando aqui, estou defendendo a democracia contra a ameaça desses bárbaros fanáticos e coisas do estilo, né?
É muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, de fato, né? Agora, sem dúvida nenhuma que esse é um desafio. E é um desafio que precisa ser, em primeiro lugar, interpretado a contento. A gente precisa entender o significado do conservadorismo popular, a importância da igreja evangélica, as conexões com a questão do trabalho precário, as conexões com a questão da segurança pública, as conexões com a questão da violência familiar, intracomunitária, o impacto e o papel que os evangélicos cumprem nesse sentido, né? Ou seja, toda essa complexidade que se perde quando você diz, olha, um lado é totalmente racista, outro lado é totalmente manipulado por pastores canalhas, percebe? Então, isso tudo precisa ser analisado e precisa ser enfrentado com um projeto popular. O exemplo da luta contra, né, enfim, a jornada 6 por 1, a escala 6 por 1 de jornada de trabalho, que na verdade é uma luta pela redução da jornada de trabalho, né, que é uma luta histórica da classe trabalhadora que foi abandonada, né, pelos governos de plantão, partidos e coisas do estilo, e que nasceu agora recentemente nas redes sociais. Essa luta é um exemplo de como. É claro que provavelmente a PEC não vai ser aprovada, provavelmente isso aí deve mitigar em algum momento no futuro, isso tudo é verdadeiro. Mas isso é um exemplo de como que as identidades da classe trabalhadora elas transcendem essas posições mais ou menos conservadoras, de esquerda, de direita e assim por diante, percebe? Como que algo que diz respeito ao dia a dia, ao cotidiano da classe trabalhadora como um todo, não interessa se você é evangélico, se é católico, não interessa se você é trabalhador, vamos dizer assim, do setor de serviço, é trabalhador da indústria, se você está empregado terceirizado, se você não está... É uma demanda, a redução da jornada de trabalho e, enfim, o direito, né, a você ter uma vida fora do seu trabalho, é uma demanda da classe trabalhadora como um todo, independente de ser branco, preto, mestiço, independente de qualquer coisa. É um exemplo de como é possível fazer, como é possível criar um impacto político significativo, ainda que o conservadorismo popular hoje, traduzido em posições políticas próximas à extrema-direita, né, ainda viceja, né? Ou seja, é importante dar esse exemplo, né? E para dizer que o jogo está sendo jogado. A gente não pode... Aquela história, quer dizer, se você olha para o cara e fala assim, bom, você, a parte branca e racista, a parte negra é manipulada pela igreja. Que chance que você tem de entrar numa interlocução, de fazer um trabalho político com essas pessoas, meu Deus do céu. Você não tem chance nenhuma. É zero de chance. Zero de chance. E eu vou deixar aqui o meu testemunho de um sociólogo do trabalho que passou, sei lá, 30 anos da sua vida entrevistando um trabalhador pobre. As pessoas têm noção muito clara a respeito da dominação que elas vivem, da vida que elas têm. Elas têm opiniões muito razoáveis a respeito da sua própria condição. E elas conseguem articular, elas conseguem demonstrar isso racionalmente. Agora, é claro que se você apresentar questões abstratas, tipo, o que você acha, sabe, da política fiscal, o que você acha da política monetária, o que você acha da última decisão do Copom? O sujeito não sabe, eu não sei. Imagina, eu sou professor universitário, quer dizer, alguém aqui já leu uma ata do Copom? Vamos combinar, né? Quer dizer, as pessoas não conhecem isso, é muito abstrato. Mas quando você lida com questões, o feminismo não é uma coisa abstrata na cabeça dessas pessoas. O feminismo é o sujeito que para de bater na mulher e passa a valorizar a mulher dentro de casa, percebe? Que deixa de ser violento com a família. Isso daí é muito mais feminista do que alguma coisa abstrata que chegue, enfim, alguém querendo dar uma lição de moral nessas pessoas. É isso que a gente tem que trabalhar. Percebe? É trabalhar o respeito, é trabalhar, vamos dizer assim, o dia a dia, o cotidiano, as condições materiais, efetivas, os interesses materiais desses setores. Daí a adesão à luta contra a escala 6 por 1, né? A redução da jornada de trabalho para provar isso. É possível, sim, mudar, mas você só vai mudar se você parar de hostilizar esses grupos, a maioria da população brasileira. Quer dizer.